Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento aqui na Tua presença, por Tua graça, que é melhor que a vida, pelo Teu amor, por Tua paz, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. E nós te agradecemos a oportunidade de ouvir novamente o Adriano e te pedimos em nome de Jesus que nós tenhamos essa mentalidade do reino nas nossas mentes e nos nossos corações. Que o Senhor seja honrado, glorificado, bendito, e que nós, como povo de Deus nesse lugar, sejamos muito edificados nesta noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, Adriano. Está com você, meu filho. Graça e paz, irmãos. Tiveram um bom dia? Muito trabalho. Como nós dissemos ontem, nós temos hoje igrejas cristãs que por essas igrejas passaram-se muitas gerações e muitos ensinos foram sendo preservados, mantidos. E hoje nós estamos colhendo os frutos do que foi estabelecido aos pais, aos avós nossos, e muitas vezes nós mesmos estamos reproduzindo esses mesmos ensinos e princípios, e isso está bem forte nas nossas famílias, no namoro, no noivado, no casamento, na criação e educação de filhos. E a nossa missão agora como igreja é aproveitar esse tempo perdido e tentar colocar o reino de Deus dentro das nossas casas. Porque se a gente conseguir isso, naturalmente a igreja vai ser afetada. Porque quem compõe a congregação são casais, são famílias. Então, dependendo de como essas famílias se juntam e se nutrem, ensinam uns aos outros, aí surge a igreja. Então a igreja, ela vai ser o resultado do que as famílias aprendem. Então as famílias alimentam a igreja. Em contrapartida, a igreja pronta, tendo já um ensino, uma visão definida, reforça e volta o ensino para as famílias. E aí vai tendo essa simbiose o tempo todo. Famílias defeituosas, igreja problemática. Mas essa igreja problemática, não se sarando, não se curando, ela realimenta novamente as famílias com problemas. E assim vai. E aí vem os filhos, as gerações, e vão caindo, entrando nessa situação. E nós somos fruto disso. Por isso que o que nós vamos falar hoje talvez vai te deixar um pouco chateado, revoltado. Você poderá até chegar a algum entendimento e pensar assim, bem, então eu passei a minha vida toda aprendendo errado. Eu vou dizer, não, você não aprendeu errado. Você aprendeu, serviu. Só que teria que ter sido deixado. Mas você não deixou. Então você aprendeu, serviu por um tempo. Mas na hora de deixar, ninguém te disse que tinha que avançar, crescer, superar, deixar aquilo lá e avançar. E você não fez isso. Então, não
não é que o que você aprendeu no passado está errado. Mas o que nós vamos fazer hoje é apresentar algo que sempre esteve aqui nas Escrituras. Eu não tenho apostila, não tenho nada, não anoto nada, a não ser as Escrituras. E é isso que nós vamos fazer. Então, se você ficar com raiva, a culpa está aqui. Sou eu não. Tá bom? O Cirlei me deu mangas. Gente, eu pedi mangas para o Cirlei no domingo passado, mas na minha cabeça eu pensei assim, ele vai pegar aquelas mangas que vão caminho, assim, né? Não, ele disse que chuchou lá, pegou assim e tal, trouxe o saco de deixou uma para a esposa. Esse é o problema dele. Das minhas eu não dou, já está tudo contadinho lá, né? Então eu fiquei muito comovido, né, com as mangas. Nem sei se vou chupar. Benção. E também fui o quartinho de profeta lá na casa do pastor Alain Joia. Gosto. A gente também é bem amado, bem tratado. E eu sei que o Saulo e a Ana também ficam com raiva, porque depois, né, que eu passei por lá, nunca mais voltei, né, porque o povo não deixa. Né? E agora que tá bom lá, porque os meninos, né, estão tudo assim, então, mas quem sabe um dia eu volto lá. Eu quero agradecer a Vide pelo amor, pelo carinho e por saber que vocês estão no caminho bom, no caminho do bem. Deus os abençoe e os ajude como igreja. E não barganhe, não negocie nada do reino, fique com isso. Lá em Gênesis, Deus criou primeiro o homem, o macho, o Ishi. Depois que Deus criou o homem, só o homem, a mulher não entrou aí, Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem lá dentro. Só o homem. E dá a ele as missões. Depois disso, quando Deus termina de entregar as missões para Adão, do Ishi, aí Deus então decide trazer à existência a mulher, a Ishá. E aí Deus faz Adão dormir, porque Deus não divide a glória dele de Criador com ninguém, por isso ele não deixa uma criatura participar da criação de outra. Então Deus anula Adão e Deus então traz à existência a mulher. Depois que Deus traz à existência a mulher, Deus se refere a ela primeiramente como auxiliadora idônea, não idônea e auxiliadora. Auxiliadora porque Deus tinha acabado de dar as missões para o homem. E nesse contexto, Deus então traz a mulher para ser primeiramente auxiliadora das missões que, sendo cumpridas, Deus era glorificado. Então a mulher veio à existência para entrar nos mesmos propósitos do homem, para cumprir as mesmas missões do homem, para também ser digna de receber os mesmos dons que seriam necessários para cumprir todas aquelas missões. Então a mulher veio para auxiliar o homem nas missões, e cumprindo estas missões, Deus era glorificado. Aí Deus desperta Adão. Quando Adão abre os olhos e vê Eva, Adão não faz com ela nenhuma outra coisa a não ser na vida de Eva a missão ou uma das missões que ele recebera do Senhor. Então, a primeira atitude de um homem com uma mulher no reino de Deus, revelado nas Escrituras, é a atitude de levar aquela mulher
E a relação dele com ela no jardim, no reino de Deus, a glorificar a Deus. Não sei se você já começou a perceber a seriedade disso. Adão não olhou para Eva e disse: eu te amo. Ele não disse: uau, você é linda, perfeita. Não. Adão olhou para Eva e viu aquela mulher trazida por Deus à existência. Adão viu que era responsabilidade dele, no primeiro ato com aquela mulher, produzir glória a Deus. E ponto final. Porque no reino de Deus, tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Paulo entendeu isso, por isso ele disse isso. Porque Paulo viu isso desde o início. E agora estão lá. Então a primeira relação de um homem com a mulher é glorificar a Deus. Não é amor. O amor entra, mas não é o principal. Só que nós transformamos o amor como sendo a maior razão pela qual um homem ou uma mulher casam-se, namoram, noivam e casam-se um com o outro. E a igreja tem reforçado isso. E os encontros de casais, as literaturas só reforçam isso, elas só conseguem ir até o amor. Não conseguem ir mais adiante como sendo a maior razão para unir um homem e uma mulher e começar uma família. É o amor. O amor é o máximo. E qualquer pai ou mãe ficam extremamente felizes, olha o problema aí, de entregar um filho ou uma filha para alguém, porque esse alguém chega para os pais e diz: olha, eu quero casar com a sua filha, porque eu entendo que eu amo demais essa menina. E aí o pai ou a mãe ficam satisfeitos, seguros, entendendo eles que essa é a maior razão pelo qual eles sempre oraram. Senhor, e é verdade, muitos pais aqui oram e falam: Senhor, dá uma esposa que realmente ame verdadeiramente meu filho. Senhor, por favor, Senhor, eu criei minha filha com tanto amor, investi tudo na vida dela, que ela tenha um homem que a ame verdadeiramente. E pronto, aí o pai descansa nisso e fica esperando que isso aconteça. Labiana, uma pergunta. Nesse caso, então, o amor seria secundário, porque a glória de Deus vem antes dele, e uma pergunta mesmo, só para esclarecer. Porque a glória de Deus não precisa de amor de ninguém para ser glorificado. Exatamente. E aí, então, os pais erram porque o propósito é seria até egoísta, né? Exatamente. E não a glória do Senhor. Glória mas do se eu Senhor. gosto, ela é bonita, a família bate certo, Exato. mesmo financeiro, tudo Exato. igual. E se tem amor um pelo outro? Então pronto, acabou. Resolveu. Diga. Antigamente, os casamentos eram arranjados, não era amor. Pois é. No começo eram os Continuou, casamentos né? arranjados. Por incrível que pareça, esse é o lado. Da senhora foi Esse é o lado. Não. Antigamente era. Não era assim, os pais arrumavam assim, então. Vamos saber que era assim mesmo. Que pastorzinho intrometido. Minha mãe nem queria. Minha mãe nem queria. Solange, ela acaba certa. Mas por incrível que pareça, esse é um modelo que mais se aproxima de toda a narrativa bíblica que nós vamos ver aqui hoje, né? Mas aí, o mesmo casal que casou por amor, né, pelo I love you,
Depois chega para nós, pastores principalmente, e vem dizer, olha pastor, acabou. E aí eu chego como pastor e digo para a pessoa, acabou mesmo, e acaba. Porque é muito difícil a gente manter o amor, né, no nível e na pressão, na força, no poder que ele precisa ter para a gente ficar junto um com o outro até o final. Né? Principalmente quando vem alguns pecados, né, e solapam as nossas relações um com o outro. E aí vem ferida, mágoa, rancor, tristeza, e o amor fica cinzento, opaco, e de repente eles fazem uma força enorme para enxergar o amor e não acham. E é verdade, o amor acaba. O que Paulo diz lá em Coríntios 13, não é o amor entre nós, que o amor é eterno, que isso tudo suporta. Aquilo é o amor da relação nossa com Deus, mas não de homem para homem, de pessoa para pessoa, porque esse é o amor que faz com que os casais se casem. E isso é medíocre, porque os casamentos ficam rasos. Por isso que a separação é muito comum, e sempre foi e sempre será, porque as bases, né, nas quais os casamentos são feitos é na base afetiva, é na base de sentimento. E qualquer relação para constituir família em base de afeto, de sentimento, de amor, é frágil, devido à nossa natureza, que é má. E aí a gente lida o tempo todo com isso. Casais feridos, casamentos frágeis, fracos, e filhos vindo ao mundo, caindo na mão do marido, do pai e da mãe, que já tem um casamento assim, nessas bases, nessa estrutura, e os pais, por mais cuidadosos que sejam, não conseguem isolar os filhos, né, para que eles não sejam afetados pelo problema, pela fragilidade, pelas tristezas que eles têm. Sem querer, a gente passa isso para os filhos. Passamos esses valores, esses princípios, que nem a gente mais acredita neles. E aí depois somos tão maus, que quando os nossos filhos vão casar, a gente quer se satisfazer ou nos tranquilizarmos com os mesmos argumentos que um dia serviram para nós. Porque a gente vai querer que eles casem por amor. Que nem você mesmo sabe que é suficiente. E, para nossa tristeza, a igreja também está aí, na mesma situação. Lembra que eu disse no início de hoje, da simbiose, os lares, as famílias, é que nutrem a igreja, depois recebem a mesma nutrição? E aí, isso está presente, bem forte, né, nos casamentos. Está claro aí? Aonde nós estamos entrando? Pastor, então é uma obediência à ordem de Deus, no caso. É o quê? Obediência a uma ordem de Deus. Casamento. O casamento é uma obediência? Não é o amar, não é o amor. Então é uma obediência à ordem dada por Deus. Eu nem sei se é uma obediência. Não sei. Vamos descobrir hoje, né? Vamos ver o que vai dar isso. Então a primeira atitude de Adão com Eva foi chegar para ele e dizer: Ixá. A chamou de Eva: eu sou o homem, você é a mulher. Eu sou o Ishi, você é a Ixá. Cumpriu a missão, glorificou a Deus, e os dois viviam no jardim, cumprindo as missões que Deus deu a eles e glorificando a Deus. E no final do dia, os dois se encontravam com o Senhor no jardim. A Bíblia diz que o Senhor passava, andava,
Deus não ficava parado no jardim esperando o encontro, a vinda do homem e da mulher, não. Deus andava pelo jardim, porque Deus é um Deus que movimenta, sempre anda. E aí o homem e a mulher se encontravam no jardim. O regente e a regente, os dois regentes com o Senhor do reino, tinham comunhão. Aí está o modelo primeiro, né, de igreja. A eclesiologia não começa lá em Atos. A eclesiologia começa em Gênesis, no jardim, onde um homem e uma mulher, juntos com Deus, formavam uma igreja. Então você não separa, presta atenção. Isso aqui que eu estou falando é o princípio do reino para casamento. No jardim tinha um homem, uma mulher e Deus no meio deles. Isso é evidência de uma família plena, perfeita. E isso é evidência de uma igreja completa, porque Jesus disse: onde houver dois ou mais, e eu no meio deles, é uma igreja, sem dever a ninguém, plena, completa. Então ali no jardim, a gente vê num casal e Deus com eles, o exemplo máximo do que é uma família, um lar, e também o que é uma igreja, na sua plenitude. É importante vocês entenderem isso, porque isso vai ser reforçado em toda a história, no Velho e no Novo Testamento. E que os apóstolos entenderam muito bem. Ok? E isso é outro paradigma que a gente tem que desfazer e reconstruir. Porque nós aprendemos a ver a nossa família apenas como família. E desde o início, Deus faz questão de mostrar isso lá no jardim, que as duas situações são indissolúveis, não se separam. Mas nós fomos ensinados repetidamente que a nossa casa, de uma certa forma, é casa. E a igreja é igreja. E outra coisa, igreja, para ser igreja, tem que ter mais pessoas, mais ajuntamento. E isso atrapalha a gente enxergar o modelo de que um homem e uma mulher, juntos, casados, unidos, são a maior expressão do que é Cristo e a igreja na terra. E que os dois são inseparáveis. Por isso que a gente olha a igreja como algo lá e nós, família, aqui. É muito difícil a gente lidar com as duas situações como se fosse uma só. Eu estou falando algo estranho ou não? Vocês passam por essa dificuldade ou não? Você consegue mesmo dizer que a sua casa, você e o seu marido, só vocês dois, constituem uma igreja plenamente? Ou você tem dificuldade de internalizar isso? Tem, não tem? Porque a igreja para nós é isso aqui. Aí que está o problema. Aí estraga tudo. Por que as nossas igrejas são fracas, débeis e cheias de coisas rasas, sem aprofundar? Devido a essa visão que nós temos, e que está na Escritura desde o início. Está entendendo? Como nós temos que voltar urgentemente ao modelo do reino? Um homem, uma mulher, no reino de Deus, cumprindo as missões, glorificavam a Deus. Ali nós temos uma família plena e uma igreja completa acontecendo. E o ajuntamento de mais casais, de mais famílias, simplesmente é a transformação daquelas igrejas
potencialmente nas suas famílias, em congregação, em rebanho, em corpo, que é o corpo de Cristo. Vocês estão me olhando com a carinha assim de sei lá, entendo? É. Nessa união de um homem e uma mulher, para um relacionamento de intimidade, um relacionamento sexual, tem que ter esse namoro, essa comunicação que não é nem verbal, sentimental. Onde é que entra isso? Calma, mas boa pergunta. Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que o homem e a mulher que Ele quer que fiquem juntos, para que cumpram as missões para as quais Deus os trouxe à existência e os quer juntos. Deus então derrama profusamente amor, atração neles, para que o trabalho deles seja gostoso, prazeroso. Deus não vai colocar duas pessoas inimigas, sem sentimentos, um com o outro. Deus os coloca junto, derrama amor, os atrai um ao outro, eles se amam verdadeiramente, gostam um do outro, e eles ficam juntos docilmente por causa disso. Mas um dia, se esse amor ficar danificado, por alguma razão, que a tendência é essa, os dois não vão desistir um do outro, porque eles entendem que estão juntos não pelo sentimento, não pelo amor, não pela atração. A vida sexual, depois de um tempo, pode até desaparecer, porque o casal entende que o que os uniu foi a glória de Deus. E Deus quer que os dois juntos fiquem para que o nome dele seja glorificado. Porque fazendo isso, eles estão reproduzindo na terra exatamente o que é Cristo e a igreja. Porque Cristo teve todas as razões suficientes para desistir da igreja. Ela adulterou, ela traiu, ela é inconstante, mas ele nunca deu carta de divórcio para ela. E Deus, o Pai, é glorificado nisso. Por isso que casamento é uma fria. É uma fria. Por isso que Paulo, na teologia dele, em 1 Coríntios 7, Paulo diz assim: olha, gente, não casa. Se você está livre de mulher, não busque mulher. Paulo diz: olha, quem casa virgem faz bem, mas quem não a casa faz melhor. Paulo entendeu direitinho o modelo do reino. Paulo é joia. Mas aí ele diz: mas se casar, você não peca ao fazer isso. Mas se casar, entenda que você e aquela pessoa estão juntas ou ficarão juntas para glorificar a Deus. E vão amar um ao outro. Mas um dia esse negócio pode bagunçar. E quando isso acontecer, não existe nenhuma razão suficientemente legal ou capaz de separar aquilo que Deus uniu. Porque o que Ele uniu é para a glória dele. E quem une é Ele. E o que Ele une é perfeito. Pode não ser para os que foram unidos, mas para Ele é perfeito. Porque Ele não une imperfeição. Ele une perfeição. Mas pela dureza dos nossos corações, a gente começa a ver imperfeição. E aí a gente quer separar o que é perfeito para Deus. E o que Ele uniu para a glória de Deus. Está entendendo? Não? Nossa, o que a gente faz então? Né? Porque não tem razão maior ou única, principal, de um homem ficar com a mulher.
É para a glória de Deus. Sabendo disso, nós não vamos deixar nada separar o que Deus uniu. Sem chance. Não existe pecado nenhum nesse mundo que pode levar um cônjuge a dizer para o outro: olha, eu já perdoei tudo, já aceitei tudo, mas isso eu não tolero. Sai de casa. Não. Se foi para a glória de Deus, dói, machuca. Olha, eu não estou te amando. Você bagunçou tudo. Está doendo, está difícil. Mas eu casei com você não foi apenas para te amar e nem para ser amado. Eu casei com você foi para a glória de Deus. Pela glória eu fico. Pronto. Aí é o que a Bíblia diz, que a segunda casa, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Não é o segundo casamento, não. Que o povo diz, né? Não. Tem gente que casou e falou: ô pastor, eu casei de novo, então cumprindo o que diz a Bíblia, a glória da segunda casa. Não, meu irmão, você está em pecado. Você largou por dureza do seu coração. E a primeira glória sua era melhor do que essa outra. Diga. Pastor, vamos voltar um pouquinho do que você estava falando. Quando você colocou que a igreja de hoje, a fraqueza que ela está, então, se a gente for começar a pensar como você está colocando, é o reflexo de como estão as famílias hoje. Exato. Porque o ajuntamento que a igreja, no fundo, é apenas uma continuação do que está acontecendo entre vários. Só que a igreja aproveita isso e não consegue mudar isso. Ela reforça os problemas que vieram de cá. E aí acaba quebrando um ciclo. Aí fica um ciclo vicioso. E que vai sendo reproduzido de geração em geração. Não é? Diga. A gente sempre ouve uns comentários, assim, às vezes o casal não dá certo, alguma coisa assim, né? A gente tem contato com pessoas assim, sempre ouve falar assim: ah, fulano casou com a pessoa errada. Uhum. Como assim? Não. Isso? Não existe isso aí não. Pode até ter, né? No sentido assim, de dureza de coração. Porque Paulo até ventilou essa possibilidade, né? Vocês lembram lá de Paulo? Paulo diz: olha, não caseis por jugo desigual. Procura alguém diferente, não. Não casa assim, não. Mas aí ele diz: mas se porventura vocês casarem com uma pessoa de jugo desigual, aí Paulo diz assim: não muda nada. Os princípios são os mesmos para quem são crentes ou para quem não são. Para quem casou certo ou para quem casou errado. Não muda. Uniu, casou, não tem certo e errado. Os princípios são os mesmos. Por isso que Paulo diz: se não fosse assim, os vossos filhos não seriam santos. Por isso os seus filhos são santos por causa do crente, do que nasceu de novo. Daquele que é a parte certa, vamos dizer assim, do casamento. Não é? E quando um dos dois... Isso aqui é um casal obediente, viu? Os dois foram falar e o marido levantou a mão, a mulher levantou, aí chegou, ela olhou para ele com a carinha assim, aí ela perguntou. Eu não entendi, sem problema. Lá em casa é a mesma coisa, a Luan também. E no caso de um dos dois desistirem e não quiserem mais, como que fica a situação do outro que não quer desistir? Que quer andar em obediência a Deus e o outro não quer? Se ele não pode fazer nada, se ele não pode segurar o outro, deixa o outro ir. Mas assim, e Deus, como fica sua relação com Deus? Porque você... Não muda do que é fiel, que ele vai continuar glorificando a Deus. Deus não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, aquele que ficou com o coração duro na relação, que não cedeu, não perdoou, não aceitou, esse vai se lascar aí. Mas o fiel, que tem um coração que estava pronto para aceitar, para perdoar, para ficar, para não separar, continua glorificando a Deus. Porque Deus olha o coração, não a união, não é assim.
relação de família deles um com o outro. Mas a Bíblia, assim, tipo, não fala que ele está livre para casar outra vez, né? Não. A gente for ler. E se ele casar outra vez? Eu abençoo. Né? Porque isso é uma questão que a gente poderia dizer nas Escrituras, eticamente falando, adiáfora. São questões que a gente tem que ponderar, porque se eu mantenho a rigidez desse princípio aí, eu posso levar aquela pessoa a pecar da mesma forma. Está entendendo? A ter uma vida sexual abrasada, irregular, lasciviosa, principalmente para um casal novo que tiver uma vida sexual ativa e agora se separa, e aí eu vou chegar para ela agora, segundo a teologia de Paulo, você não pode casar de novo. Uau! Aí se eu faço isso, eu estou naturalmente empurrando essa pessoa para uma vida licenciosa. Então, por um erro ali, o outro acolá, é melhor a gente pegar e dizer, minha irmã, então vamos organizar isso. Né? Vamos casar, mas vamos fazer a coisa diferente. Você casou no início por uma motivação, agora você vai casar por outra. E acompanhar e fazer de tudo para que o casamento seja bom. Não é? Então, aí que a gente vai, né, agir de forma que seja menos mal. Menos mal. Mas eu não sou daqueles, eu sei a posição do Alan, né, mas eu não consigo. Não conseguiria fazer isso nunca com uma pessoa da minha igreja. Quero dizer, não casa mais. Eu também. Se ela chegar para mim e disser que não quer, eu dou todo apoio. Dou todo apoio. Agora, se ela chegar e falar, pastor, está difícil, pastor. Eu estou sofrendo, estou sendo tentada, papapá. Eu falo, então vem cá, meu irmão, vamos trabalhar isso. Vamos lá. Eu vou por aí. Eu não vou ficar dizendo casa, eu não vou tomar iniciativa, eu vou deixar a pessoa decidir. Qualquer uma das decisões eu vou dar todo apoio, toda a força para que ela consiga. Só deixando claro, porque aqui tem pouca gente, mas as pessoas que me conhecem como pastor também da igreja, eu creio que há uma certa flexibilidade em cada situação. Não assim fazer da regra ou do que Paulo ensinou, porque a maioria das coisas que ele escreve em Corinto, ele faz uma mistura lá, dizendo agora eu que falo, ou o Senhor está falando isso. É uma questão de ensino que ele está dando a respeito de casamento. Então cada caso é um caso. Senão o Sirlei não estaria aqui abençoado, porque esse tem o segundo casamento. Senão é o Ciene junto com o Pedro, porque o Ciene, para quem não sabe, ela é divorciada, eu conheci o primeiro marido dela. Eles foram padrinhos do meu casamento e tal. E depois não deu certo, por pecado dele. Então, cada situação é uma situação. Porque tem gente que fala assim, não, agora você divorciou, você casou de novo, você está em adultério. Eu não penso assim. Inclusive Jesus fala assim, Deus... então por que Deus permitiu, Deus mesmo deu carta de divórcio? Aí ele fala, por causa da dureza dos vossos corações, ou seja, vocês deixaram de glorificar a Deus. Mas não significa que você não pode casar de novo. Tem as consequências, né, Lamento? Então há uma flexibilidade aí e não uma letra que mata. Exato. Mas continuando. Diga. Diga. Quando a gente começa, vamos ficar colocando esses pontos aí. Estou pensando em que em algumas situações a gente vê que existe muita amargura em algumas famílias, relacionamentos de pai, com mãe. Daquele exemplo que o senhor deu de ontem, daquele irmão que pecou, que errou, quando passou, não, que perdoou, beleza. Aí a gente começa a perceber que muitas vezes aquele que errou, ele precisa tipo, de um martírio para poder se justificar e continuar a caminhada. Como seria um aconselhamento com um casal desse? Porque de repente o outro chega, eu te perdoo, mas o outro não, aí não, tá fácil demais. E aí, com o tempo, essa amargura vai só aumentando, vai corroendo esse relacionamento. Vai depender da profundidade que cada um tem no seu coração
do que é glorificar a Deus. Se a pessoa entende que a glória, a glorificação de Deus, que ele está aqui na vida para glorificar a Deus, que o casamento dele é para glorificar a Deus, se isso está bem profundo, bem forte, essa pessoa com certeza tem tudo para aceitar, tudo para ter o coração quebrantado, transformado. Mas se a consciência da glória de Deus não está tão forte, dificilmente ela aceita. No fundo, é a questão da glória. É a glória. Gente, o reino de Deus, ele existe, a gente precisa entendê-lo e vivê-lo, porque ele existe. Toda a força do reino de Deus, todo o poder que existe no reino de Deus é para uma coisa só: produzir glória a Deus. Só isso. Por isso que quando a gente fala de ficar só com o reino de Deus, é como dizer para o povo, é voltar à razão principal da nossa vinda e existência nesse mundo, que é glorificá-lo. Por isso que Paulo sintetiza dizendo: quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E o casamento é para isso. Não é? Como o senhor colocou, então quando o foco realmente é o amor e o sentimento, é onde se gera amargura. Exato. O amor é uma faca de dois gumes. Pode ajudar, mas também pode machucar. Pode afastar as pessoas que se amam. Então o amor é perigoso. Mas sempre um amor caindo num coração cheio de reino e da glória de Deus, maravilha. Vai ser algo tremendo. Mas o amor caindo num coração duro, egoísta, cheio de problemas, esse amor vai ser sempre oscilante e vai ter sempre fragilidades no meio dele. Porque se a glória é maior, o amor fica bem aqui dentro. Agora, se o amor se torna maior do que a glória, aí é problema. É problema. Ok? Então, vamos lá. Eu preciso pegar o fio da meada de novo, para eu seguir aqui o meu raciocínio. Então, eu estava dizendo que um homem e uma mulher, e Deus com eles, no modelo do jardim, é uma família completa e é o retrato e a expressão de uma igreja plena. Né? E é assim, foi mostrado na matriz e deve continuar assim. Então a gente já percebe que casamento ou união de um homem com a mulher e Deus no meio deles é projeto de Deus. Por isso que o homem foi feito do pó da terra. Mas a mulher não. Deus e o homem foi feito fora do jardim. Depois Deus planta o jardim e põe o homem dentro. Mas a mulher, quando veio à existência, já estava dentro do jardim. E isso tem tudo a ver com a natureza, a personalidade da mulher. É um e a do homem é outro. E Deus não faz a mulher da terra diretamente do barro, mas Deus faz a mulher da carne e do osso. Né? Para significar que Deus tira de dentro do homem o osso, porque a ossatura ela é que dá forma e sustentação à massa, ao corpo. Então os ossos são o osso, né? Ele é a base do corpo. Então Deus tira um osso de Adão para significar que ele está tirando da base do corpo de Adão e fazendo desse osso, dessa base, a mulher. Mas a mulher, quando vem à existência, ela já veio com o homem aqui na terra. E este homem, o Ish, o macho, Deus, quando criou tudo, deu tudo isso ao homem. Então o homem, o macho, é a base de tudo que Deus criou. A mulher, quando veio à existência, ela já tinha a base dela, que é o homem aqui. Então a mulher tem no homem a base dela, mas o homem tem na mulher a base dele, porque ela foi tirada de dentro dele. Então homem com mulher, no reino de Deus,
parte do projeto de Deus e não é modelo de igreja, nem de Jesus e nem de família, porque não aparece na matriz. Se não aparece na matriz, sem chance. Não deve aparecer em modelo de cultura nenhuma, de humanidade nenhuma. Está entendendo? O único modelo de igreja completa e de família plena no reino de Deus é homem com mulher e Deus no meio deles. Está evidente aí? Um tem a sua base no outro. Deus é perfeito. E pronto. Ok? Saímos do jardim e vamos caminhar. Os dois pecaram, saíram. Ontem nós dissemos que Deus também sai com eles. É o Deus Emanuel. O Deus Emanuel que estava no jardim com eles todos os dias, o tempo todo. É o mesmo Deus Emanuel que também sai com o homem e com a mulher no jardim. Então a igreja sai, a família sai e Deus com eles. Joia? Ali começa então a multiplicação, crescer e multiplicar. E as famílias vão sendo reproduzidas e o modelo vai sendo espalhado e tal. Aí vem as tribos, o povo de Israel, as outras culturas, os outros modelos e tal, e vai assim, estamos até hoje aqui. Pronto. Eu joguei para vocês o alicerce, agora vamos trabalhar numa outra possibilidade. Aí vem as culturas dos povos. Cada uma vai seguindo os seus costumes, transformando os costumes em padrões e de padrões em valores morais, que por sua vez criam as regras, as condutas para as famílias, para os casamentos, e isso é uma diversidade enorme. E a Bíblia não é cultural, a Bíblia é supracultural. As culturas precisam ser vistas à luz das Escrituras e não o contrário. Eu não posso colocar os óculos da minha cultura, do meu povo, do meu costume, das minhas tradições para enxergar os valores das Escrituras. É o contrário. Eu tenho que pegar os valores da Escritura, do reino de Deus, e por meio disso enxergar a minha cultura, a minha família, a minha religião, toda a minha existência, no meu tempo, na minha geração. É isso que temos que fazer. E é aqui que vai doer para nós. Ok? Então vamos lá. Aí vem, na nossa cultura brasileira, antigamente, né? Antigamente que eu falo é da minha época, né? Porque eu sei que mais antigamente devia ser de outra forma. Como a irmã ali falou, né, que naquela época nem tinha namoro, né? A mãe, os pais faziam os acordos e os filhos já cresciam mais ou menos sabendo que na hora certa eles iam ficar juntos, casarem, né, e tal. Então era mais ou menos assim. Mas aí na minha geração tinha namoro, né? Tinha noivado e tinha o casamento. 3 situações bem distintas e facilmente vistas pela sociedade, pela igreja, pela família, né? A gente namorava, depois marcava o noivado, e aí tinha uma festinha para o noivado, a aliança na mão direita, né? Isso aqui é tudo construção nossa, né? Não tem fundamentação bíblica nenhuma para isso. E aí depois o noivado já tinha que ter uma data, né, para o casamento, aquela coisa toda, e depois vinha o casamento. E o casamento sempre naquela visão. Tem que ser numa igreja, a moça virgem usa uma roupa branca, mas nunca pensaram na virgindade do homem. A virgindade do homem não era mostrada pela indumentária dele, mas a indumentária da moça revelava a virgindade dela, expunha a mulher visivelmente a todos, né? E se fosse o contrário, o vestido branco já tinha que ser maculado, né? Ou seja, tinha que tomar outra cor. É mais ou menos assim que, né, durou um tempo. Mas eu sei que hoje, né, as coisas mudaram.
Hoje existe uma confusão enorme entre namoro e ficar, porque eu não sei, parece que hoje o ficar é o que era o nosso namoro antes, sem o sexo, é claro. Mas quando um casal hoje fala que não estão ficando, mas estão namorando, então o namoro é uma promoção do ficar, né? Se ficava, agora namora. Noivado desapareceu, né? Do namoro já decidem se casam ou não. Mas de qualquer forma, a ideia de casamento religioso na igreja, com aquele ritual que existe aí, né? E a figura de um sacerdote fazendo o casamento religioso, pondo as mãos, abençoando uma palavra, uma oração, isso é comum, é senso comum, né? Tanto para a igreja católica como para as igrejas evangélicas. É comum. Eles têm que ter lá uma figura de uma autoridade espiritual, que é o pastor, conduzindo tudo isso. E sacramentando, impondo as mãos e abençoando o casal. Só que nas Escrituras a gente não encontra nada disso acontecendo. Desde o Velho Testamento, o casamento do hebreu, do judeu, do povo de Deus, visto no Antigo Testamento, ele era questão totalmente familiar, tribal. Não aparece a figura de templo relacionado com o casamento, nem tabernáculo, e nem de sacerdote. Casamento era simplesmente o encontro das duas famílias, onde eles fechavam o acordo, se acertavam, e os que iam casar se conheciam, e depois o homem levava a mulher para uma tenda, e diz a palavra que ele a conhecia. A palavra conhecer significa que ele a conhecia sexualmente. E isso na presença das famílias. Mas isso você pode dizer, mas isso era a cultura de Israel, do povo hebreu. Sim, com certeza. Mas você não vê nenhuma alteração nas Escrituras para mostrar o contrário. Nenhuma. E aí vem o Novo Testamento, que também não mudou essa questão. Jesus começa a sua vida ministerial indo ao casamento. Mas ele não foi chamado para fazer o casamento. Ele foi chamado para estar na festa, na reunião das famílias. Estando lá, ele multiplica o vinho. E ponto. A narrativa bíblica cessa. Então dá a entender que casamento era simplesmente isso. Não tinha uma figura sacerdotal, religiosa, participando da situação. E aí vem a teologia paulina e lida da mesma forma. Você não vê nenhum casamento sendo feito no Novo Testamento, em nenhuma igreja, nada, simplesmente livre, cada um faz do seu jeito. Mas o que está bem evidente é que as primeiras autoridades no casamento eram pai e mãe dos dois, família que mexe com o casamento. Igreja recebe os casados. Igreja não faz casados. Igreja recebe o resultado que as famílias fazem com os seus filhos. E os recebe. E caminha junto. Marido de uma só mulher. Aquilo que Paulo disse. E vão trabalhando. Mas a igreja não controla, não interfere nessas questões. É questão da família, como acontece lá na matriz, lá no início, e Deus no meio deles. Esse é o modelo que está lá. E o que está acontecendo hoje? Qual a relevância? O que a gente pode entender do modelo que a gente vive hoje? O que
que ele acrescenta? Qual o impacto? Já paramos para analisar isso? Quais as implicações da gente perpetuar um costume que poderia voltar à simplicidade do Evangelho? Que a religiosidade, a igreja foi tirando pouco a pouco das mãos da família e trazendo para ela algo que ela não precisaria trazer. E aí ela começou a interferir tanto, a controlar tanto, que quando tem problemas nessa área, a igreja se acha até no direito de interferir no casamento, tomando a frente da família que deveria lidar com isso. Ok? Vamos jogar uma problemática. Cada problemática tem uma solucionática, né? Então vou dizer para vocês, e vocês vão ter aí uns minutinhos para discutir um com o outro, para ver que solução pastoral cristã você daria a um exemplo que eu vou dar para vocês, tá bom? Estão prontos? Firmes? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês um casal, e esse casal vai mostrar um problema que eles estão vivendo, e você vai reunir toda a sua experiência cristã nesses anos todos, e vai trazer uma definição, uma ajuda para resolver esse problema desse casal, tá bom? Então o casal é o seguinte, presta atenção, igreja. A mulher é cristã, de berço, sempre esteve envolvida na igreja, nas atividades da igreja, e ela na igreja sempre foi líder das mulheres, ativa, o braço direito do pastor, e amada por todas as famílias, uma mãezona praticamente de todos os jovens, adolescentes, um referencial de fé, de maturidade, de piedade, de serviço, de diaconia, tremendo. Essa é a mulher, o perfil dela, sempre envolvida com a igreja, em todas as horas, em todos os momentos, muito forte na fé, na palavra, uma mulher que eu costumo dizer, não era nem poderosa, era poderenta, né? Jóia, denso. E aí ela casa com um homem não cristão, julgo desigual. Mas um maridão, cuidava bem dela, mas não ia na igreja, também não a impedia. Tiveram filhos, ela na igreja, levando os filhos, ele em casa, e foi assim por muito tempo. Mas um dia essa mulher chega para você, né? E ela te procura. Aí ela chega para você e fala assim, olha, meu marido chegou em casa hoje e disse que vai me deixar. O casamento está por um fio. Eu não sei o que fazer. Embora eu tenha ajudado tantas pessoas, mas agora está comigo, na minha casa é comigo. E eu não sei o que fazer. E eu preciso que você me ajude. O que eu faço? E aí, o que você faria?